Olá, irmãos e irmãs, meus companheiros discípulos de Jesus Cristo. Obrigado por seus esforços para estudar o Evangelho de Jesus Cristo. Prometo a vocês que seu estudo das Escrituras e seu desejo de seguir o Salvador mais intensamente abençoarão tanto sua vida aqui na Terra quanto a vida eterna que se seguirá. Orei muito sobre o que poderia compartilhar com vocês hoje. Estou no centro de conferências em Salt Lake City. Caminhe comigo por esta linda área chamada de Salão dos Profetas. Aqui estão esculturas do rosto de cada um dos presidentes da igreja, começando pelo profeta Joseph Smith. O presidente David O. McKay foi o profeta desde a minha infância até os meus 18 anos. Naquela época, o testemunho de que ele era um profeta de Deus se fortaleceu em mim. Até hoje ainda me lembro do que ele ensinou e sou moldado por suas palavras. Vejam duas da minha época de adolescente. O que quer que você seja, cumpra bem o seu papel. E a maior batalha da vida é travada no interior dos silenciosos aposentos de sua própria alma. Gostaria de poder ouvir de vocês alguma coisa específica que um profeta tenha dito e que mudou sua vida. É possível receber um testemunho do profeta de Deus sem nunca ter se encontrado com ele. Foi o que aconteceu comigo. Os presidentes Joseph Fielding Smith e Harold Billy foram os presidentes da igreja durante minha missão na França, no início da década de 1970. Minha vida foi profundamente moldada por seus conselhos e ensinamentos. Em 1974, quando era aluno da Universidade Brigham Young, tive o privilégio de conhecer um profeta vivo, o presidente Spencer W. Kimball. Foi uma época em que tomei muitas decisões na vida, e eu me lembro com grande apreço das palavras específicas do conselho que ele deu em relação ao casamento e a uma futura família. Conselhos que contrariavam as opiniões populares da época. Em 1993, quando fui chamado como 70ª autoridade geral, o presidente Ezra Taft Benson era o profeta. Ele foi sucedido pelo presidente Howard W. Hunter, depois pelo presidente Gordon B. Hinckley, pelo presidente Thomas S. Monson, pelo presidente Russell M. Nelson. À medida que passei a conhecer pessoalmente os profetas do Senhor, pude ver seu imenso amor por Deus, sua fé vigorosa em Jesus Cristo e sua absoluta devoção à causa do Evangelho restaurado. Sou testemunha de como suas palavras de conselho são as palavras de Deus para nós. Vamos examinar Doutrina e Convênios, seção 21. Essas poderosas palavras do Salvador, que falam sobre o profeta Joseph Smith, aplicam-se a nós quando ouvimos o profeta do Senhor atualmente. Primeiro, no versículo 5, o Senhor nos diz como receber as palavras do profeta. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda a paciência e fé. O Senhor não disse apenas, receba as palavras do profeta, mas declarou que elas eram como de sua própria boca, ou seja, são as palavras dele. Depois ele acrescentou uma advertência muito importante. Recebam-nas com toda a paciência e fé. Não simplesmente com paciência e fé, mas com toda a paciência e fé. O que isso significa? Para mim, significa que nem sempre teremos a sabedoria para entender por que recebemos um conselho específico. Mas se tivermos fé para acreditar que as palavras do profeta são as palavras de nosso Salvador, vindas de sua própria boca, mesmo sem entender plenamente o motivo no momento, ou mesmo que contraria a nossa lógica, seguiremos o conselho dele, enquanto esperamos pacientemente, se necessário, por um melhor entendimento. Alinhamos nossa vontade com a vontade de nosso Pai Celestial, não porque somos forçados a isso, mas porque, com fé, oferecemos nossa vontade a Ele com gratidão, e nosso Pai Celestial, como recompensa, nos dá bênçãos extraordinárias do céu. Vamos examinar juntos as bênçãos que o Senhor nos promete no versículo 6. As portas do inferno não prevalecerão contra vós. E o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome.
São essas as grandes promessas que Deus faz para vocês e para mim, por termos recebido as palavras de seu profeta com toda a paciência e fé. Depois de mais de 30 anos como autoridade geral, essas palavras ardem como fogo em minha alma. Os anos de experiência confirmaram meu testemunho da verdade absoluta desses versículos. Vou compartilhar um exemplo ocorrido no ano de 2001. Eu estava no Quórum dos 70, servindo no Comitê Olímpico da Igreja, presidido pelo elder Robert D. Hales, do Quórum dos 12. Nossa responsabilidade era planejar as atividades que seriam patrocinadas pela Igreja durante as Olimpíadas de Inverno de 2002 em Salt Lake. Recebi do elder Hales a designação de avaliar a possibilidade de trazermos os manuscritos do Mar Morto para Salt Lake City para uma exposição especial durante as Olimpíadas. Como vocês devem saber, os manuscritos do Mar Morto são fragmentos de escritos antigos que datam do século III a.C. ao século I d.C. e que dão um testemunho adicional dos eventos da Bíblia. Parecia uma excelente oportunidade para que a Igreja patrocinasse uma experiência de interesse mundial. Juntamente com outras pessoas, dediquei muito tempo e me esforcei para conseguir contatos em Israel e na Jordânia, que tivessem acesso a esses escritos antigos. Surpreendentemente, apesar do enorme valor dos pergaminhos e dos significativos riscos de segurança envolvidos, os líderes governamentais de ambos os países estavam dispostos a exibir esses artefatos extraordinários. Não apenas cópias, mas muitos dos manuscritos originais do Mar Morto. Muitos manuscritos da Jordânia e de Israel nunca haviam sido exibidos simultaneamente. Achamos que poderia ser uma das exposições mais importantes dos manuscritos do Mar Morto em toda a história. Lembro-me perfeitamente do dia em que o elder Hales e eu apresentamos nosso plano ao presidente Gordon B. Hinckley e seus conselheiros, o presidente Thomas S. Monson e o presidente James E. Faust. Eu tinha certeza de que eles ficariam muito empolgados com essa oportunidade. Depois de ouvir atentamente nossa apresentação, o presidente Hinckley ponderou sobre a pergunta e respondeu: "Não me sinto bem em fazermos isso. Eu acho que não devemos dar continuidade ao assunto." Ele acrescentou: "Estou preocupado com o que acontecerá no mundo nos próximos meses." Saí da apresentação um pouco decepcionado. O elder Hales me lembrou de forma simples, mas poderosa, o que eu já sabia e acreditava. Ele disse: "Neil, sei que você estava muito empolgado com a possibilidade dessa exposição, mas quando a primeira presidência fala, nós o seguimos de bom grado." Alguns meses depois, em 11 de setembro de 2001, um pouco antes dos Jogos Olímpicos de Inverno, o mundo mudou, quando os aviões atingiram intencionalmente as torres do World Trade Center em Nova York e o Pentágono em Washington, D.C. Acredito que a visão profética do presidente Hinckley manteve os manuscritos do Mar Morto em segurança após o 11 de setembro e impediu que a igreja enfrentasse uma situação difícil. A maioria dos conselhos, orientações e diretrizes que recebemos do Senhor por meio da primeira presidência e do Quórum dos 12, que apoiamos como profetas, videntes e reveladores, não são para planejar eventos mundiais. São para planejar nossa vida pessoal, para nos disciplinar, amar a Deus de todo o coração e amar o próximo, guardar os mandamentos e ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Se, com toda paciência e fé, seguirmos a orientação de nosso profeta de Deus e dos membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos, mesmo que contraria a nossa lógica, mesmo quando não conseguirmos enxergar o fim da história, estaremos espiritualmente seguros e Deus nos abençoará grandemente. Oro para sempre nos lembrarmos de que um dia, meus amados amigos, nos ajoelharemos humildemente diante de nosso Pai e nosso Salvador. Esse é meu testemunho. Sei que isso é verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.